sugestões, né, algumas técnicas maravilhosas para que as empreendedoras, os meninos que empreendem, também possam melhorar de alguma forma a sua gestão e o seu comércio. Jaqueline, bem-vinda à Rádio Bom Jesus e bom dia. Bom dia, Elaine. Bom dia, ouvintes da rádio. Bom dia, Robson. Tudo bem com vocês? Aqui tá tudo calmo, tranquilo e sereno. Ótimo, é assim que tem que continuar. E sextou, né, Elaine? Estou com Jesus no coração. Exatamente. E hoje, Elaine, vamos falar de um assunto muito interessante, que é muito comum nas empresas nos dias de hoje, que é o conflito de gerações no ambiente de trabalho. Jaqueline, é uma situação bem complicada, né? Exatamente. E normalmente o que é que acontece? A gente não entende as diferenças, a gente acha que aquela pessoa que está há muito tempo na empresa, ela tem um jeito que você não consegue entender por que ela faz aquilo, mas entendendo as gerações que existem no mercado de trabalho, a gente começa a entender por que cada um tem um jeitinho dentro do mercado de trabalho. Tá? Vamos lembrar o seguinte, né? A gente tem basicamente no mercado de trabalho hoje 4 gerações economicamente ativas, né? Existe mais uma ou duas, mas essas gerações ainda não entraram no mercado de trabalho. O primeiro, né, que ainda está ativo no mercado são os baby boomers, né? São os nascidos após a Segunda Guerra Mundial, até mais ou menos 1964. Quais são as características desse grupo, né? Eles gostam de fazer carreira, eles são extremamente tradicionais, eles gostam de fincar raízes na empresa, eles gostam de fazer carreira na empresa, né? Ficam 10, 15, 20, 30 anos na mesma empresa e eles gostam de estabilidade e segurança. Então, aí a gente tá falando dos nossos avós, para os mais jovens, os nossos bisavós, que normalmente já estão ou num cargo de liderança ou são donos da sua empresa, né? Então, as características básicas do baby boomers são essas, né? Já a geração X, que vem a partir de 1964 até 1978, ela tem uma pequena diferença, né? Elas buscam equilíbrio pessoal e profissional, elas gostam de estabilidade também, porém, elas trabalham com hierarquias menos rígidas, mas ainda assim dão importância para elas, né? Elas desejam reconhecimento, têm dificuldade com as novas tecnologias e elas são pressionadas, principalmente em relação a cargos de confiança, pela próxima geração, que é a geração Y, que eu já vou explicar. Então, aqui a gente está falando dos nossos pais, né, para o pessoal mais novinho, dos avós. Então, esse pessoal, ele tá no meio da conversa, né, no meio do processo. E eles ainda têm uma dificuldade muito grande com tecnologia, assim como os baby boomers também, tá? Falando da próxima geração, Elaine, a gente tem a geração Y ou Millennials, que são os nascidos entre 1979 até meados de 1992. Essa geração ao qual eu me incluo, né? Eu sou de 83, já tô confidenciando a minha idade aqui, né? Eles também buscam sucesso, porém, o sucesso pessoal, né? Eles têm valores sociais muito mais enraigados, né? Eles se preocupam com o meio ambiente, se preocupam com a qualidade de vida, eles se preocupam em estar numa empresa que se preocupa com
com o outro, né? Com os animais, com o meio ambiente, com as pessoas. Então, para eles faz muito mais sentido estar numa empresa que tenha esse cunho social e algumas vezes até ganhar um pouco menos do que estar numa empresa que tem muitos problemas e que não cuida das pessoas, né? Ele se mantém na empresa quando o ambiente é interessante para ele, quando eles percebem que existe um propósito, né, dentro dessa empresa, e gostam sempre de novas oportunidades. Uma característica que tem que ser muito analisada nesse grupo, Elaine, é que eles são extremamente imediatistas. E por serem imediatistas, acabam não ponderando muito bem as informações e podem dar passos errados na vida, né? Tomar decisões erradas, né? Como, por exemplo, entrar numa discussão sem pensar de forma direita e gerar um conflito muito grande, sendo que o problema era muito pequeno dentro do setor dele, da empresa, enfim, né? Até aí, Elaine, a gente está falando de pessoas que nasceram sem a tecnologia e que estão se adaptando a ela. A geração Y, que é essa última que eu estou falando, ela é uma geração que tem se adaptado bem à tecnologia, mas ela ainda patina um pouco. Muito menos do que a geração X e os baby boomers, né? Então, assim, cada uma tem a sua dificuldade e essa é a que menos tem. As gerações que eu vou falar agora, que são a W e a Z, elas já têm elas praticamente não têm nenhum problema com a tecnologia. Por quê? Elas nasceram com a tecnologia, né? Falando especificamente da geração W, que ela vai de meados de 1991 até 2000, 2001, essa galera aí, ela já nasceu com a tecnologia, ela conheceu o mundo analógico, porém, ela quase não se lembra, né? E ela tem muita facilidade para trabalhar com tudo que está ligado à tecnologia. Só que ela só dá atenção ao que é útil para a vida dela, né? Então, muitas vezes, ela não se preocupa com o outro, né? Ela se preocupa apenas com o seu bem-estar. E esse grupo, eles lidam melhor com projetos. Você pode perceber que essa geração são as pessoas que estão em empresas, por exemplo, de marketing, de publicidade. São empresas que trabalham basicamente com projetos, né? Então, elas gostam de trabalhar com processos que têm começo, meio e fim, para ir entrar num próximo, né? Elas não gostam muito de rotina, como as outras gerações estão acostumadas e até acham que é fator decisivo para estar num emprego, né? E já a última geração, que é a geração Z, ela nasceu a partir de 2000, 2001. Essa geração é a geração mais conectada que está no mercado de trabalho, porque ela não conhece o mundo sem tecnologia, né? Eles possuem relações rasas, né? Por que isso? Porque elas estão sempre conectados, então eles estão sempre introspectivos, eles estão sempre conversando com o outro, mas através da tecnologia, através do celular, do computador, né? E esse grupo, eles não são bons ouvintes, porque não conseguiram, eles não têm o hábito, como as outras gerações, de ler livros. Então, tudo que eles leem estão na tela, está tudo na tela. Então, por conta disso, esse pessoal também é um pessoal que você precisa chamar muito atenção e normalmente estão ligados extremamente a empresas de tecnologia, como por exemplo, Nubank, Google, LinkedIn, startups de um modo geral.
Porque eles são extremamente técnicos dentro do ambiente tecnológico. Até aí tudo bem, Elaine? Até aqui tudo bem. Então, agora nós vamos... Aí, o que é que a gente pode falar sobre tudo isso? São pessoas extremamente diferentes. Não, quando você coloca, por exemplo, um baby boomer junto com um geração Z, o conflito acontece o tempo todo, porque um não entende por que o outro quer fazer carreira numa empresa, está há tanto tempo fazendo a mesma coisa de forma tradicional, e o outro não entende por que o mais jovem não consegue se conectar com a ideia da empresa em permanecer na empresa, em fazer carreira na empresa. Então, assim, são conflitos muito grandes, né? E isso é extremamente comum em todas as empresas. A gente tem gerações em várias... essas gerações estão nas empresas de forma muito unida. Então, qual é a solução, né? Qual é a solução? A gente tem que se aproveitar das características que cada uma dessas gerações tem para o bem da empresa, né? Então, por exemplo, fazer mentorias informais. As gerações mais novas, elas têm muito a aprender com as gerações mais experientes, vamos dizer assim, né? Quem está no cargo de liderança, ele pode mostrar como, por exemplo, funciona como um todo o mercado que eles estão atuando, né? E a geração Z, em contrapartida, pode ser um mentor de tecnologia para essa geração mais experiente. Então, você tem habilidades que cada um tem que pode auxiliar todos. E aí você cria conexão, você cria empatia, você começa a dissipar as rusgas que existem entre essas gerações, e você principalmente instaura o respeito dentro da sua empresa, né? Então, com tudo isso, você acaba buscando semelhanças entre as pessoas. Essa troca de conhecimentos, como eu falei, gera conectividade, e você acaba de fato tirando proveito de todas as habilidades de cada geração, né? E a empresa é que sai ganhando nisso tudo, né, Elaine? É isso. E a saúde mental também, né, Jaqueline? Uhum, exatamente, porque o que é que acontece? Quando você tem gerações diferentes, uma fala A, outra fala B, e as duas estão certas, existe um momento que elas vão... a briga vai ser tão feia que a única solução vai ser a quebra de contrato. Um dos dois vai ter que sair, eu vou ter que sair do setor. E quem sai prejudicado é a empresa, e principalmente o psicológico de cada um, porque você fala assim, eu não estou sendo compreendido. E muitas vezes você também não se colocou no lugar do outro para tentar compreender. Eu falo isso de carteirinha, porque eu tenho uma empresa com os meus pais, eles são a geração X, geração Baby Boomers e geração X, e eu sou geração Y. E eu demorei muito tempo para conseguir adaptar o meu jeito ao jeito deles, para que a gente pudesse desenvolver a nossa empresa de uma forma melhor e com mais qualidade de vida para todo mundo. Então hoje, tudo que eu falo, eu tento adaptar ao momento deles, à fase deles, e entender a geração deles, né? Então, no meu caso, lá com eles, é tudo números, né? Eu coloco em números para que eu possa mostrar o quanto a minha posição pode ser benéfica para a empresa. E aí você vai adaptando, né? Você vai conhecendo as pessoas e adaptando o que de fato você consegue falar, o que você quer falar com a linguagem do outro, para que o outro também possa compreender como você gostaria, né? Porque às vezes você fala e a pessoa não compreende do jeito que você quer. E aí fica nessa briga mental entre as gerações que não leva a nada. O áudio dela cortou.
Jaque, Oi. é o delay, é que eu tô te acompanhando também aqui pelo YouTube para ver como é que tá a nossa imagem e tal, e Aham. acabei não te ouvindo. Para mim aqui cortou um pouquinho. Mas Ok. agora são 8 horas e 51 minutinhos. Infelizmente acabou esse segundo momento aqui com o Bom Jesus Notícias. Você gostaria de deixar a sua mensagem final com Com, cer- referente a esse tema com, maravilhoso? com certeza. Então vamos lá para nossa frase. Todos nós sempre temos a aprender com o outro. Seja ponte e não muralha. E com essa frase, Elaine, eu me despeço, desejando um ótimo final de semana aos ouvintes, a você, Elaine, ao Robson, vocês aí no estúdio. E semana que vem tô de volta. E sextou com Deus no coração. Um grande beijo. Abraço, Jaqueline, e até semana que vem. Até semana que vem. Eu conversei